Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá, sou estudante de Educação Física, estou no terceiro semestre e sou apaixonada por fisiologia e a área da docência também. Eu criei esse canal com o intuito de compartilhar alguns conhecimentos de fisiologia e também áreas relacionadas ao corpo humano. Hoje, então, eu queria falar um pouco sobre a filogênese do sistema nervoso. Eu deixei o meu e-mail aqui embaixo, caso vocês queiram entrar em contato ou tenham alguma dúvida. Então, desde os seres mais primitivos até os seres de hoje em dia, a principal função, então, do sistema nervoso é fazer uma adaptação ao meio, através de três itens, através da irritabilidade, da condutibilidade e da contratilidade. Aqui eu trouxe o exemplo, então, de uma ameba, onde vamos supor que uma substância nociva entre em contato com ela vai, então, se irritar, se sensibilizar a esse sinal, vai conduzir esse sinal e vai, então, gerar uma resposta, que seria a contratilidade, e ela iria se esquivar deste sinal nocivo. Então, durante a evolução, as funções do sistema nervoso elas foram ficando mais complexas, aparecendo novas células especializadas para cada função e desenvolvendo uma coordenação, então, entre o controle da vida com o meio interno e o meio externo. E como a gente já sabe, então, como já se sabe, os primeiros seres vivos foram, então, os organismos unicelulares, como as bactérias, e através da simbiose, então, da união desses organismos com outros, podemos ter, então, a formação de organismos multicelulares e o surgimento das células eucarióticas, né, as células multicelulares. E esses organismos eucarióticos, então, eles invadiram o meio aquático e lá eles encontraram boas condições para evoluir. Então, dando exemplo, os nossos organismos, então, eucarióticos, nós temos a esponja do mar, onde eles foram os primeiros animais, então, com células excitáveis que respondiam aos estímulos ambientais e se comunicavam com outras células. Já os coelenterados, né, ou os quinidários, eles tinham células nervosas propriamente dita, onde essas células elas captavam a irritabilidade do meio e conduziam para gerar uma resposta a, a essa irritabilidade, a essa sensibilidade. E possuíam, então, células nervosas propriamente ditas. E é importante frisar também que os neurônios, eles estão presentes em todos os animais, exceto nas esponjas, né, que foram os primeiros animais com células estáveis, porém não eram neurônios propriamente ditos. E o que acontecia, então? Eu deixei esse textinho aqui, caso depois vocês queiram anotar, ficar mais por dentro sobre o assunto, mas aqui eu vou explicar, então, como funciona essa função dos três itens, né? Irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. Vamos supor que chegue, então, um estímulo nesse quinidário, onde ele vai se irritar, ele vai se sensibilizar com esse estímulo, então vai ser conduzido esse estímulo até uma célula efetora. Nesse caso seria o músculo, então vai gerar uma resposta a essa sensibilidade. Aqui também, citando mais alguns exemplos, a gente tem os plateumintos e os anelídeos, onde eles tinham um sistema nervoso mais avançado, se agrupavam em um sistema nervoso mais central, possuíam neurônios sensitivos e neurônios motores também. E possuíam neurônios de associação, e eles foram os primeiros organismos a realizar o ato de arco reflexo. Como acontecia, então? Através desses neurônios sensitivos de associação e neurônio motor, eles realizavam o arco reflexo. E através da integração anatômica de toda essa rede de neurônios, então começou a surgir a medula espinhal nos vertebrados, como, por exemplo, nos peixes mais primitivos, eles já possuíam essa medula espinhal, que foi derivada dessa associação dessa rede toda de neurônios. E com a associação dos neurônios, então, eles começaram a formar a medula e começou a se formar no topo desse sistema o tronco encefálico e o hipotálamo. E é importante frisar também que esse aglomerado celular lá no hipotálamo, ele provavelmente, né,
é a porção mais antiga filogenética do encéfalo. E lembrando que o hipotálamo ele era e é responsável, né, pelo controle interno da atividade neurosecretória, né, da atividade da homeostase. E também é importante citar que nos peixes mais primitivos também começaram a surgir os primeiros sinais do cerebelo, e principalmente naqueles peixes que estavam desenvolvendo os músculos do tronco. E aqui para encerrar, então, eu coloquei um resuminho da continuação dessa evolução. Há 435 milhões de anos, então, nos peixes, como nós havíamos citado, começou a surgir a medula, tronco encefálico. Já há 395 milhões de anos, nos anfíbios, começou a surgir o lobo olfatório. Há 345 milhões de anos, então, nos insetos e nos répteis, começou a se surgir o hipocampo, a amígdala, e nos mamíferos e nas aves, então começou a surgir o sistema límbico, neocórtex. Já nos primatas, antropóides, hominídeos, humanos, começou o desenvolvimento do neocórtex. Aqui eu coloquei um esqueminha, uma imagem de como funcionou isso nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, nos mamíferos. Se vocês quiserem dar um pause, dar uma olhada mais com calma sobre direitinho. Aqui eu coloquei as referências, eu utilizei o livro da Neuroanatomia Funcional, do Angé Santos, se vocês quiserem dar uma olhadinha, aqui está a referência. E muito obrigada pela atenção de todos.